Estamos falando de parvovirose canina, uma doença causada por um vírus. E aí eu já fiz algumas publicações, as pessoas querem debater e criar polêmica, mas vamos simplificar a nossa vida, gente. Antibiótico na parvovirose faz sentido ou não faz? Se sim, qual que a gente escolhe? Esse é o tema de hoje, fica aí aberto para que vocês façam as observações de vocês, tirem as dúvidas e queiram me xingar, quem quiser me xingar também, mas eu vou colocar aqui o que eu realmente acredito e o que eu faço na rotina e o que eu ensino aos meus mentorados a colocar isso também em prática, ok? Então, quem está aqui no YouTube, vão ter alguns slides, quem está aqui no Instagram, a gente vai conversando e estou aberta aqui e atenta nas observações que vocês queiram fazer, ok? Então, a primeira imagem que eu trago aqui no YouTube, gente, é aqui uma alça intestinal, né? Então, quando a gente fala de parvovírus, vamos lembrar só um pouquinho que é uma doença que acomete especialmente, a gente vai focar em cães, ok? Lembrando que gatos também tem, né? A panleucopenia felina, mas o nosso foco aqui vai ser para cães, mas tudo que eu vou falar aqui é muito similar para gatos, tá? Mas vamos focar que essa é uma doença muito mais importante em cães jovens, né? E aí a gente vai priorizar cães já nascidos, né? Então, cães aí com poucas semanas e meses de vida que estão naquela fase, protocolo vacinal, né? Acho que a gente tem que falar sobre isso aqui também um dia, porque parece um tema tão bobinho, né? Ô, Estelinha, você já assistiu a aula de vacina da nossa mentoria desse ano? Ai, tem tanto detalhezinho ali difícil para a gente manusear, e esse paciente que está lá recebendo a vacininha, que você pensa, ai, que bom ele está recebendo a vacina, esse cara é super suscetível na fase de vacinação que ele se encontra, dependendo da idade dele, né? Então, é esse o nosso paciente foco, são animais jovens, especialmente, gente, com idade inferior a 1 ano. E o que esse vírus tanto gosta? Ele gosta de célula que tem replicação intensa. Então, uma vez que ele entre no nosso paciente, especialmente a via de transmissão, ela é oronasal, o vírus entra, ele vai encontrar aqui o linfonodo orofaringe, que legal, um vírus, tal. Esse vírus começa a ter uma proporção maior, vai descendo para o sistema linfático, no timo, que dos nossos filhotinhos estão ali, né? Ele consegue, então, ali ganhar uma batalha e faz a viremia, ou seja, alcança a corrente circulatória e vai buscar o que ele quer. O que ele quer? Ele quer tecido que se prolifera rápido, porque ele é um cara muito ativo. E quem são essas estruturas que ele busca? Intestino e células percussoras de medula óssea. Vou repetir isso. Esse vírus curte intestino e curte células percussoras de medula óssea. Quem são essas células? As células de defesa, ok? No intestino, esse cara arrebenta, né? Ele chega lá, ele causa o achatamento das microvilosidades, ele causa a área de necrose, ele diminui muito a absorção. A diarreia, que é um sinal que a gente mais relaciona com a parvo, mas saibam que vocês vão ter pacientes com parvovírus que às vezes nem diarreia tem. E que às vezes tem diarreia sem sangue, porque existe isso, né? Que cheirinho de parvo. Não tem esse comentário que aquela diarreia sanguinolenta, quem nunca sentiu esse cheiro, né? Isso daí não tem nada a ver com parvo, né? É só uma diarreia com sangue, o cheiro que a gente sente. Mas a gente faz uma relação no nosso cérebro muito direta com parvovírus, mas não é assim que a gente define diagnóstico. Então, entendam que na parvovirose eu posso ter diarreia, inclusive ser sem sangue. Mas sabe qual que é o sinal mais comum? O seu filhotinho, paciente, filhote, Bob cachorro com vômito. Esse, por vezes, é o principal sinal. E, às vezes, é o que vai chegar no seu consultório. Um filhote com vômito. Talvez você nem lembre que parvovírus é um diferencial, mas agora você sabe que ele é um diferencial importantíssimo. Nessa célula intestinal, quanto mais agressivo ele for, vai causar aquela diarreia aquosa, né? Porque diminui a absorção, inclusive de líquidos. Causa uma vasculite lascada. Inclusive, ele reduz plaquetas, o que agrava a hemorragia. Um filhote com parvo pode ter trombocitopenia? Pode, né? Então, dentro dessa etiologia, fica fácil a gente entender o nosso foco da conversa de hoje. Cara, cara é ótimo, né?
Cara, eu tenho um vírus que vai fazer o quê? Esse vírus tá atacando o intestino, acabando com esse intestino, gerando vários pontinhos de necrose. E vamos pensar o que tem dentro do intestino? Dentro do intestino tem cocô, certo? Esse cocô, para inclusive sofrer a absorção dos nutrientes, enfim, isso é feito por uma criatura que chama flora intestinal, ou o nosso microbioma intestinal, onde ali dentro tem bactérias que estão ali muito bem, obrigada. Tá todo mundo vivendo bem ali. Só que essa bactéria é espertinha, porque quando ela percebe que o vírus entrou no intestino e tá matando o intestino, ela pensa, o quê? Eu vou viver só nessa alça cheia de cocô? Eu vou explorar o mundo. Aí essa bactéria, facilmente, pela vasculite que está... O que é vasculite, gente? É inflamação dos vasos. Quando há uma inflamação, aumenta a permeabilidade dos vasos. Isso é a patogenia da inflamação. Essas bactérias que até então só conheciam o cocô, estão dispostas a conhecer o mundo inteiro. Então, elas saem da alça intestinal e atingem corrente circulatória. Para isso, deu-se um nome científico de translocação bacteriana. E isso ocorre na parvovirose, uma doença viral que agora... Ai, Ju, mas presta atenção, na sinomose é uma doença viral que pode causar uma pneumonia bacteriana. É real, pode causar uma pneumonia bacteriana, entende? Então, talvez um cão com sinomose, que a gente vai em breve falar sobre esse tema aqui, mas um cão com sinomose, talvez você tenha que entrar com antibiótico. Todo cachorro que eu atendo com sinomose eu faço antibiótico? Não, talvez ele tenha uma infecção bacteriana. Mas e a parvo? A parvo vai acontecer isso, entende? A translocação bacteriana é um fator da patogenia dessa doença. Aí você pode pensar assim, tudo bem, Ju, a bactéria saiu do cocô para explorar este mundo lindo do corpo animal. Mas ele tem uma defesa. Para que você vai fazer antibiótico? Vamos esperar para ver se a defesa natural do paciente, ou seja, as células, que é a imunidade inata, a primeira linha de defesa, vamos ver se elas conseguem acabar com essa bactéria. Mas aí vem a patogenia dessa doença maravilhosa, que é também atacar as células percussoras da medula óssea. Ou seja, ela, além de lascar com esse intestino e fazer com que bactérias do cocô vá para o corpo, ela ainda diminui a população de célula de defesa. Culminando, bonita essa palavra, né? Culminando no quê, pessoal? No luto do seu paciente, no luto do seu cliente. Esse paciente, lógico, né? Existe paciente com parvovirose, Ju, com uma clínica leve? Claro que existe, isso depende da cepa viral, né? Mas quando o quadro é agressivo, e a maioria dos nossos pacientes tem quadros agressivos, isso é o que precisa para esse paciente virar óbito, que é a junção da septicemia. O que é septicemia, gente? Essa bactéria que saiu do cocô para explorar o corpo e achou condições favoráveis. Por que ela achou condições favoráveis? Porque a célula de defesa está diminuída. Junto com o que ele causou no intestino. O que ele causou no intestino? Uma baita de uma perda de eletrólitos, de proteína, de líquido. E esse paciente rapidamente desidrata e, inclusive, causa uma hipovolemia. Vocês entendem essa diferença? A desidratação é porque ele tem perda de tecidos, perda de líquido do interstício, né? Mas a hipovolemia, ele tem diminuição de circulação de líquido do vaso sanguíneo. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem paciente com parvovirose que morre de septicemia rapidamente, tem paciente que morre de lesão renal aguda. Por quê? Porque eu começo a ter uma distribuição de líquido ineficiente, que é o sangue circulando. E aí as consequências de toda a hipóxia e a diminuição de líquido que vai levar à morte celular, né? Que é o que a gente chama de síndrome de resposta inflamatória sistêmica.
Então, um animal com parvovírus pode morrer? Claro, é uma doença infecciosa importantíssima. Mas ele morre do quê? Ele morre de hipovolemia junto com septicemia. Então, vamos pensar na nossa pergunta inicial. Um cão com parvovirose precisa de antibiótico, sendo que essa doença é causada por um vírus? Sim. Mas existe uma campanha de fazer menos antibiótico. Claro, vamos seguir isso sempre. Vamos utilizar antibióticos de escolha de forma empírica, de acordo com as diretrizes de cada sistema que a gente tem. Tudo isso eu sou a favor, eu não sou uma pessoa louca, né? Mas se eu, Juliana, tendo hoje um Bob cachorro com parvovírus, eu vou ficar isso, porque aí se vocês forem ver na literatura, se vocês forem ver alguns colegas, essa é a minha postura, tá, gente? Alguns colegas, eles vão falar assim, aguarde para ver se há sinais de septicemia. O que são esses sinais? Paciente com febre persistente, paciente com estado geral ruim, paciente que no leucograma tenha uma leucopenia, ou seja, redução de leucócitos importantes, abaixo de 4.000, pacientes que tenham neutrófilos, que é aquela primeira célula de defesa reduzida. Ah, se o seu paciente está com isso, faça antibiótico. Essa é uma linha. Agora, eu, na minha rotina, percebo que tudo isso acontece muito rapidamente. E muitas vezes o paciente já chega nessa condição. Porque a gente está falando, inclusive, da maioria dos pacientes ou de clientes que, às vezes, falta informação e acha que um filhotinho com vômito e diarreia dá para manter em casa por alguns dias, ou clientes que tenham restrição financeira. Né? Então, ele já demora um tempo maior para levar, entende? Leva quando o quadro já é grave. Então, na minha experiência, eu não aguardo. Se eu tenho um paciente com parvovirose, mesmo que na minha apresentação clínica ele esteja num quadro leve, eu, Juliana, faço antibiótico.